Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de expansão de Sociologia, primeiro ano do ensino médio. Nos capítulos anteriores, se você conferir aí no canal, você vai ver dois vídeos sobre subjetividade, falando o que é a subjetividade, que é o que faz cada pessoa ser cada pessoa. Agora nós vamos falar da diferença, porque se eu sou eu e você que está assistindo é você, nós somos diferentes, nós vivemos na diferença. E o objetivo, obviamente, é aprender a respeitar as diferenças, não é mesmo? Então vamos ver aqui, vou ler o texto, vamos comentando. Durante uma conversa com uma pessoa, você já pediu para essa pessoa se colocar no seu lugar? Não para você colocar, falar assim, coloque-se no seu lugar, né? Como aparecem em filmes, às vezes, patrões sem noção. Mas no caso, você pedir para ela colocar ela no seu lugar, né? Para ela se colocar no seu lugar. Você já pediu para alguém fazer isso? Ou seja, imaginar-se no lugar da outra pessoa é uma forma de tentar compreender o seu ponto de vista. Então é por isso que a gente pede para as pessoas se colocarem no nosso lugar, o que falta no mundo atualmente, porque é muito difícil as pessoas quererem se colocar no lugar umas das outras. Só quando ela está sofrendo aquela condição é que ela aprende. Exemplo, esses dias, num grupo de Facebook de um bairro aqui de Osasco, no qual eu participo, houve uma reclamação de uma pessoa que postou que a vizinha ficou a madrugada inteira com som alto, fazendo festa, e as pessoas tinham que trabalhar, e era dia de semana e tal. Aí a vizinha, que estava também no grupo, comentou que a vida era dela, que ela pagava as contas dela, e ela não tinha nada a ver com o problema da outra mulher que queria trabalhar. E que ela que se virasse, porque ela estava dentro da casa dela fazendo o que ela queria, que era festa no caso. E aí a questão é, essa pessoa que está fazendo a festa hoje, que ela tem condições de fazer uma festa e ela quer que a vizinhança inteira saiba que ela consegue fazer uma festa. Pode ser que daqui a algum tempo ela esteja na situação oposta. Queira dormir, porque vai trabalhar de manhã, por exemplo, e uma outra pessoa está com som alto e atrapalhando o sono dela. Aí ela vai reclamar. Aí ela vai lembrar daquela mulher que reclamou dela. Só aí então é que ela vai se colocar no lugar da outra, mas depois de muito tempo. Então a gente é treinado desde criança para pensar só em si, não pensar no outro, muito menos ainda se colocar no lugar do outro, que é o que nós chamamos de empatia, né? Então, e isso pode ter implicações importantes quando se trata de indivíduos, ou seja, isso tem consequências importantes, se colocar no lugar do outro, como eu disse o exemplo da mulher agora. Quando se trata de indivíduos de meios sociais ou de meios culturais distintos. Então, culturas diferentes, grupos sociais diferentes. Então, se a pessoa é skinhead, ou se a pessoa é da turma do skate, ou se a pessoa é da turma do funk, enfim, ela tem grupos sociais que ela participa, esses grupos são diferentes. Aí ela tem que aprender a lidar com os outros grupos também. Por isso que às vezes tem violência, um grupo vai para cima do outro, não respeita, né? Porque cada um só pensa em si. Nas ciências humanas, que é o caso da sociologia, né? Da filosofia também, o conceito de alteridade nos ajuda a pensar na relação com aquele ou aquela que consideramos diferente. Então, olha só, alteridade vem do latim alter, que significa outro. Então, outro, o conceito de alteridade, se fosse abrasileirar essa palavra, seria outridade. Mas seria bem estranho falar outridade, que a pessoa ia achar que era outra idade da pessoa, né? Mas não é isso. É alteridade, ou seja, o conceito da diferença, do que faz o outro ser outro, ajuda a pensar na relação, ou seja, no relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Você já ouviu falar em alteridade? O que é alteridade? Alteridade é a característica e a condição do que é outro. Ou seja, o outro é o alter, é a alteridade, né? Tem até na psicologia o alter ego, né, que seria o outro ego que controla o seu próprio ego. Mas isso é assunto para outro vídeo. Para o indivíduo, tudo que não é ele mesmo é alteridade. Ou seja, tudo que não é o eu é o outro. E olha só que interessante. Tem uma frase de Sartre, que é um filósofo francês, que fala assim: o inferno são os outros. E muita gente gosta de usar essa frase para falar que o outro é o problema da vida dele.
Porque sempre é o outro que causa alguma dificuldade na minha vida. Por exemplo, a mulher que queria dormir e a outra era aquela que a impedia de dormir. Só que tem um detalhe: todo eu é um outro também. Eu sou eu para mim, mas eu sou outro para você que está assistindo esse vídeo. A grande dificuldade é nós percebermos que nós somos o outro. Então, quando Sartre fala o inferno são os outros, está falando de nós mesmos. Nós somos o inferno uns dos outros. Ele está falando da convivência. Ah, então ele está falando que não presta convivência? É. Só que a questão é que pode ser melhor. Como ele é um filósofo existencialista, sempre há possibilidade de mudança. Inclusive, tem uma frase muito famosa de Sartre que é: não importa o que fizeram de nós, importa o que nós vamos fazer com o que fizeram de nós. Então, o existencialismo, que é uma linha da filosofia, sempre pensa na possibilidade de mudança. Então, o inferno são os outros, mas poderiam não ser. Você poderia ser o céu na vida do outro, olha que bonito. Então, o outro é aquele que cada um de nós não é. Em família, convivemos com vários outros, nossos parentes, tios chatos, não é mesmo? O famoso tio do pavê. Em uma escola, cada estudante convive com vários outros estudantes, funcionários, professores. Aí vai, o professor é chato, o professor é insuportável, não sei o que, mas ele é o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, né? Então ele é o golden, mas o outro é sempre o problema. Qualquer um, quantos problemas não seriam resolvidos ou prevenidos na escola, por exemplo, se o aluno se colocasse no lugar do professor e o professor se colocasse no lugar do aluno, ou funcionário, enfim, se o aluno se colocasse no lugar do funcionário, a inspetora está lá pedindo gentilmente para que as pessoas entrem para suas respectivas salas, a pessoa finge demência, não ouve, ou afronta mesmo, não se coloca no lugar, que talvez um dia ele pode ser o inspetor, e ele vai passar pela mesma situação. Complicado, né? Então, olha só, nós vivemos com muitas pessoas e nós temos que aprender a respeitar. É impossível falar disso sem falar do tema atual, que é a homossexualidade, né? A homofobia. Então, eu dou aula na escola da prefeitura, às vezes eu passo algum filme ou outro que tem um beijo de pessoas do mesmo sexo. Então, tem lá um beijo de uma menina com a menina, um beijo de um menino com o menino, né? Isso no quinto ano, por exemplo. E aí, quinto ano já estão mais maduros, assim, para ver esse tipo de coisa e pensar sobre isso, porque eles vão para o sexto ano. Então, já dá para pensar. Não, você, preciso concordar. Não, você não precisa concordar, porque tem a questão religiosa, tudo. A grande preocupação é respeitar. Então, por exemplo, esses dias não, faz um tempo já, eu passei lá uma série que tinha o beijo de duas meninas. E na mesma série tinha o beijo de um menino e uma menina. No mesmo episódio, no caso. Aí uma mãe reclamou. Mas ela não reclamou do beijo de um menino com a menina. Ela reclamou do beijo da menina com a menina. Ou seja, o que nós chamamos de homofobia, né? Não pode ver uma pessoa homossexual que já quer separar, já quer, enfim, enfrentar, condenar. Então, para combater esse pensamento, é muito importante aprender o que é alteridade. Se colocar no lugar do outro. Eu não concordo, é errado, é pecado, vai para o inferno. Tá bom. É a sua crença. Mas o outro não tem que compartilhar da sua crença. E você tem que deixar o outro viver a vida dele. Agora, condenar o outro, impedi-lo de viver quem ele é, aí é o problema. Então, a gente estuda a alteridade para quê? Para nós aprendermos, pelo menos, respeitar o outro. Não quero me colocar no lugar. Tá bom. Mas, pelo menos, respeita. Já é um grande passo para a humanidade. Então, onde estava aqui, me perdi. Então, qualquer um que vive em grupo está sempre em contato com a alteridade, com a diferença. Mas será que falar do outro e de alteridade é simplesmente falar de qualquer outra pessoa? Imaginemos dois cenários. Você tem lá um grupo de jovens que vem de um país refugiado, lá da Síria, que está tendo a guerra, e eles vêm para o Brasil e vão para a sua escola. Agora você imagina um outro grupo que vem de uma escola aqui de Osasco mesmo, porque eu estou em Osasco, caso você não esteja em Osasco assistindo esse vídeo, eu estou em Osasco, uma cidade linda, maravilhosa, porque Osasco brilha. E aí, veja só, vem lá um grupo da outra escola do lado ali. Qual grupo é mais semelhante e qual grupo é mais diferente?
Obviamente que o pessoal lá da Síria, né? Porque eles têm costumes diferentes, é uma cultura diferente, as roupas são diferentes, pode ser que eles nem estudavam, pode ser que não passava o tempo que a gente passa na sala de aula, né? Enfim, a língua é outra. Já o grupo da outra escola é mais parecido conosco. Então, você percebe que tem gradações, né, de alteridade. Tem muita diferença, pouca diferença, mas sempre há a diferença. O grande problema da nossa vida, como eu já apontei no vídeo anterior lá de subjetividade, o grande problema é que nós muitas vezes não deixamos o outro ser quem ele é. E aí vem lá o sequestro da subjetividade do outro. Além da gente não respeitar o outro, não se colocar no lugar do outro, a gente ainda sequestra a subjetividade dele, impedindo-o dele ser ele. Que é o exemplo que eu dei da homossexualidade, por exemplo. O exemplo, por exemplo, né? Maravilhosa a minha linguagem, obrigado. Mas poderíamos pensar em outros casos também. Enfim, então nós vamos parar por aqui. Este é o vídeo 1 da aula de alteridade. Em breve teremos o vídeo 2. E o vídeo 2 vai estar repleto de um filósofo chamado Heidegger. E também embebido de um filósofo chamado Deleuze. Bonito, né? Obrigado.